A Bíblia diz do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Significa que antes de tudo ser feito, o Pai, o Filho e o Espírito já existiam. Então Deus resolve criar tudo ao invés de nada. Cria o universo com exímia perfeição. Faz o homem sua imagem e semelhança. Mas o homem peca. Aí entra em cena o Filho. Deus, para redimir o homem e o mundo, precisa enviar seu Filho. Ele se encarna e entra no espaço e no tempo. Conforme Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, ou seja, na data certa, exata, nascido de mulher, nascido sob a lei, veio Jesus. Veio como? 100% Deus e 100% homem. Ele se tornou homem sem deixar de ser Deus, união hipostática. E sendo homem, foi tentado em tudo, mas não pecou. Ao ir para a cruz, sendo tentado em tudo e não pecando, ele obedece toda a lei cerimonial, moral, toda a lei de Moisés. Cumpre toda a justiça, se tornando o único homem justo. Isso era para que, na cruz, morresse substitutivamente. E ao ser pendurado na cruz, acontece a doutrina da imputação. O que é imputação? Colocar na conta de. Na cruz, nossos pecados são colocados na conta, imputados em Cristo. Nossos pecados, dívidas e culpas são lançados sobre ele na cruz. Só que para ir para o céu, só remover a culpa não é suficiente. É necessário mérito, justiça. Então ocorre na cruz a dupla imputação. Uma vez que o nosso pecado é lançado sobre Cristo, a justiça e o mérito que ele recebe de ter cumprido toda a lei, toda a justiça, é imputado sobre nós, lançado sobre nós. Assim então o homem pode ser perdoado dos pecados e ser declarado no tribunal de Deus legalmente justo. Entretanto, só a morte não era suficiente. Tudo estava pronto, precisava do carimbo celeste para saber se Deus aceitou este sacrifício. Qual foi o carimbo? No terceiro dia, o Pai o ressuscita dos mortos, mostrando que concordou com o sacrifício, o reaceitou e que ele foi suficiente para redimir o homem. Ele ressuscita, fica 40 dias aqui com os discípulos. Antes de ser assunto aos céus, ele convoca eles na Galileia e dá a tarefa da grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E sobe aos céus no meio das nuvens com 2 anjos e promete: do mesmo modo que me viste ir, me vereis voltar. Cristo sobe, senta no trono de Davi, no trono do Pai, pega nas mãos o livro e os selos. O controle e o governo da história é dele. E quando se cumprir a evangelização do último eleito na face da terra, aquele que foi, voltará.